vacilar. Então, ela sempre escolhe a data que eu estou de folga, porque é bom você adorar a Deus junto com a sua família. Amém? Glória a Jesus. E o texto que foi escolhido para a campanha, no livro de Neemias 6, não é isso? Versículo de número 3. Glória a Deus. Fala da reconstrução dos muros. E é um texto, uma mensagem bem oportuna para os nossos dias. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: juntamente com a minha esposa, com a minha filha caçula e os meus 2 netos lindos, Pedro Paulo, pastor Pedro Paulo, pastor e levita. Ele gosta de bateria, ele está aprendendo ainda nem entrou para a escola de bateria, mas já gosta muito. Então ele vai pregar e vai tocar bateria e talvez outros instrumentos. Amém? Mas ainda temos mais 2 filhos e mais 3 netos, no total de 5, e nós ainda temos, eu tenho ainda a esperança de chegar mais 2 netos. Amém? Versículo de número 3 diz assim: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém? Ainda quero ler com os irmãos no capítulo de número 2. Tá bom? Capítulo de número 2, que diz assim: capítulo 2, versículo 2: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de... Quem está comigo? Quem está acompanhando? Então vamos lá. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão a tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. Poder assentar. Glória a Deus. Neemias é conhecido, irmão, por causa da reconstrução do muro, como alguns outros personagens bíblicos. Se você falasse, se hoje o tema fosse falar de Moisés, a primeira coisa que você ia lembrar era de Moisés e o Mar Vermelho. Se fosse falar de Davi, você ia lembrar logo do gigante. Então, a maioria das pessoas frisa na reconstrução dos muros. Mas o texto vai dizer que Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Se você falar muito rápido, parece que foi batizado com o Espírito Santo, em línguas estranhas. Um nome complicado, Artaxerxes. E copeiro do rei. O que é um copeiro do rei? O que ele deveria ser? Quais seriam as suas características? Primeiramente, você vai entender, tinha que ser amigo. Porque copeiro do rei não era somente, igual muitos entendem, que era ir lá e servir um garçom, não. Ele servia as refeições. Mas nós sabemos que ser copeiro do rei, ele teria que experimentar a comida. Tudo que o rei fosse comer ou beber, Neemias provava primeiro. Pergunta para mim, por que, pastor? Assim, irmão. Parece que tem pouca gente, mas tem bastante para fazer barulho neste lugar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Naquela época era comum muitos reis e
líderes morreram envenenados. Era a forma que eles achavam para infiltrar e matar sem ter suspeita. Então, Neemias era o primeiro a provar da comida, da bebida, para que o rei não viesse ser envenenado e posteriormente morto. Então teria que ser uma pessoa de confiança. E nós vemos no texto que o rei e a rainha gostavam muito de Neemias. E quem era Neemias? Neemias eram escravos, uns dos remanescentes do cativeiro. Os irmãos sabem, se voltar a história do povo de Israel, você vê que o povo começou ali, depois da morte de Davi, seu filho Salomão assume, constrói o templo, e foi um grande reinado de Salomão. Porém, no decorrer do seu ministério, ele fez muita besteira. Pergunta, qual delas, pastor? Qual delas? Uma delas é misturar o povo, porque as pessoas falam que ele tinha 1000 mulheres, mas não entende o porquê, como que era feito isso. Não era porque ele olhava assim, bonitinho, achava corpinho de violão, não, eu quero para mim. Não era isso, era política. Se envolvia com as mulheres politicamente, e ali tinha 700 mulheres e 300 concubinas, mas isso não veio ao caso. O que veio ao caso é que as pessoas que ele trazia para dentro do reino trouxe mistura, e essa mistura trouxe com eles outras culturas de adoração a deuses estranhos. E aí o reinado começou, o povo começou a aprender outras coisas que não deveria: adorar a deuses estranhos, a idolatria, e trazer coisas que trouxe reprovação e trouxe problema para o reinado. O texto vai dizer que no decorrer, Salomão morre, seu filho Roboão assume. Acabou de comer hoje na cabecinha. E ali ele assume de uma forma meio que sem sabedoria. O pai pediu sabedoria e o texto vai dizer que não houve. A Bíblia vai relatar que não houve ninguém mais sábio que Salomão, e mesmo assim ele cometeu erros. Então você vai ver que o homem falha. O único que não falha é Deus. Aleluia. O único que não é Deus. Então Roboão, ele assume o reinado, e ali ele começa a fazer coisas. Primeira coisa que você vai ver é que ele vai consultar, porque o povo começa a reclamar. Os impostos estavam muito altos, estavam oprimindo o povo, porque Salomão fazia as coisas, mas no finalzinho ele começou a trazer muito peso para o povo. E o filho assume, ao invés de parar e analisar, como ele procurou se aconselhar com os anciões falaram: olha, dá uma amenizada, diminui aí, dá um respiro aí para o povo. O que ele fez? Ouviu os anciões, mas também foi consultar os amigos mais novos. Os amigos mais novos falaram: não, você é o rei, que é isso, eles têm que dar mesmo, tem que oprimir, tem que fazer, porque tu é o rei. E assim ele ouviu a voz dos mais novos. A experiência de vida conta muito. Nós temos visto uma geração nova chegando, cheio de conhecimento, mas não tem experiência, cheio de formação, mas não tem raiz. O texto nós vamos ver que a história é muito bonita de se ler e de se ver, mas para viver o que Neemias viveu, irmão, não foi nada fácil. Neemias estava ali no palácio, vivendo uma vida, talvez as pessoas vão falar, ele como escravo que deveria ser, agora está vivendo uma vida boa, de um reinado diante do rei, come do bom, do melhor, bebe das melhores bebidas, dos melhores vinhos. Mas você vai ver que no decorrer da história, você vai ver que Neemias estava ali, mas o coração dele estava em Jerusalém. É como nós hoje estamos nessa terra, vivendo uma vida difícil, um sistema opressor corrupto, mas nós não somos daqui. Por
Por isso que nós não podemos nos abater. Por isso que foi dito aqui: esforça-te, tem bom ânimo, porque estamos aqui, mas não somos daqui. Aleluia! Parecia uma outra característica de um copeiro, jamais poderia se apresentar diante do rei de qualquer maneira. Tinha que apresentar com alegria, feliz. E nós imaginamos aqui, eu posso conjecturar Neemias, todo dia servindo o rei. O texto vai dizer que ele jamais se apresentou diante do rei com tristeza. Mas agora ele recebe uma notícia do seu irmão Anani, vem e traz um relatório. Olha, o povo que sobrou, o povo que está lá em Jerusalém, eles estão tristes, estão lá desprezados, estão em ruína, os muros foram derribados, as portas foram queimadas a fogo. O texto vai dizer que ele fez o quê? Se pranteou, se comoveu. É uma das coisas que eu aprendo aqui: fazer a obra de Deus tem que se colocar no lugar do outro. É por isso que eu estava ali sentado e olhando, e eu vou perguntar aos irmãos o que o Espírito Santo já começou a ministrar no meu coração. Olha, por isso que eu perguntei: tem alguns rostinhos aqui que parece que eu não estou vendo no dia que eu vim a primeira vez. E eu pergunto à igreja: dá uma olhadinha para essas cadeiras vazias, vê se você lembra de alguém que deixou de vir hoje. Talvez deixou de vir hoje por uma ocasião normal, mas talvez você sabe de pessoa que estava sentado nessa cadeira e hoje não veio. Não é porque não deu por causa da circunstância, não, porque ele está lá destruído. Os muros deles estão derribados, as portas estão queimadas, e ele não conseguiu vir. E como você se reage dessa maneira? Como está o seu coração? Neemias estava ali